Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Neste vídeo eu quero apresentar alguns conselhos que o apóstolo São Paulo deu às igrejas, em especial a igreja de Tessalônica, mas também que serve para nós nos dias atuais. E esses conselhos são conselhos que geram a vida eterna em nós. Queria que você pudesse relevar aí o barulho da chuva, que é dom, é graça de Deus, mas como eu estou perto de uma janela, o barulho acontece. Queria que você também pudesse já deixar aí o seu joinha, dar a sua curtida. Também, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você chegou agora de paraquedas, seja bem-vindo ao canal e compartilha também esse conteúdo. Então, vamos lá. Conselhos para a vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalharam em vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Então ele está dizendo aqui, o primeiro conselho, que nós devemos lembrar daqueles que trabalharam em nós. Quem? Primeiramente os nossos pais, nos ensinando catequese mais rudimar possível, mais rude possível, ali aquela catequese de aprender a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, ali na cama, o Santo Anjo do Senhor. Então nós podemos lembrar dos nossos pais como os nossos primeiros catequistas, nós possamos lembrar dos catequistas de primeira comunhão, de primeira Eucaristia, de Crisma. Nós podemos lembrar também daqueles que nos direcionaram para a fé ali na nossa adolescência, fazendo, claro, em primeiro lugar, aí uma lembrança dos nossos pais, que se foi, os seus pais que o direcionou para a igreja. E também aqui ele fala de lembrar dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, daqueles que de alguma forma trabalharam a nosso favor para nos levar ao conhecimento de Jesus Cristo. Tende para com eles singular amor em vista do cargo que exercem. Então, ter para com essas pessoas um singular amor, um amor verdadeiro, um amor diferenciado, porque essas pessoas nos encaminharam para a vida eterna, nos encaminharam para Jesus, e não tem obra maior, ou legado maior que alguém possa deixar para outrem que não seja a vida eterna. E ele diz: conservai a paz entre vós. Outro conselho: conservar a paz entre nós, na nossa casa, na igreja, nos nossos grupos, nas nossas pastorais, conservar a paz nas nossas comunidades. Versículo 14. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros. Veja, corrigir os desordeiros. Se você é responsável por um grupo, por uma turma de catequese, algo do gênero, ou uma comunidade, o que quer que seja, se você é responsável dentro da igreja, você tem obrigatoriedade e obrigação de corrigir os desordeiros. Corrigir. Veja, corrigir com amor, como Jesus nos ensinou. Primeiro vai a ele com amor, se ele não te ouvir, chama outro, se ele não ouvir o outro, leva à igreja, se ele não ouvir a igreja, aí sim tratar ele como um ímpio, como uma pessoa pagã. Segundo, encorajai os tímidos, eu digo segundo desse versículo que vem junto, pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajais os tímidos, porque tem pessoas tímidas na nossa comunidade, na nossa pastoral, no nosso grupo, na nossa comunidade, que precisa ser encorajada, que tem muito a dar, tem talento a ser revelado, mas precisa ser encorajado, melhor dizendo. Amparai os fracos, ou seja, tem aquelas pessoas que são mais fracas, que ainda estão no engateamento da fé, precisa ser encorajado. Ou aquelas pessoas que realmente têm medo de falar de nosso Senhor Jesus Cristo, de guiar as pessoas para Cristo. Então encorajai os fracos e tende paciência para com todos. Então a paciência
para com todos, para os desordeiros, para os tímidos, para os fracos, para com todos a paciência. Vede que ninguém pague o mal com o mal. Veja, ele está dizendo que nós não devemos deixar de forma alguma ou nós mesmos venhamos a pagar o mal com o mal. Antes, ele diz, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Praticar o bem na igreja, entre nós da igreja, e também para aqueles que são de fora da igreja, para com todos, né? Isso é fundamental. Isso, meus irmãos, são, vamos dizer assim, pontos que devem estar na nossa vida espiritual. Senão, do contrário, nós estamos vivendo uma vida meramente intelectual, de conhecimento, talvez até muito conhecimento teológico, tudo, mas a prática precisa ter esses conselhos que o apóstolo São Paulo está nos dando. Ele diz: vivei sempre contentes, viver sempre contentes, sempre na alegria. Quando ele escrevia a carta aos Filipenses, por exemplo, ele estava preso. E naquela carta, se eu não estou enganado, pelo menos, se eu não estou enganado, parece que é 6 ou 12 vezes que São Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. E assim ele vai dizendo: alegrai-vos, né? Sejam alegres e sucessivamente. Então, viver sempre contentes. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria não é ser bobo da corte. Não é ser tolo, bobo da corte. É ser feliz, ser alegre no Senhor. Como a Santíssima Virgem Maria era alegre no Senhor. Como o apóstolo São Paulo, mesmo sofrendo tanto, era feliz e aconselhava que as pessoas fossem alegres no Senhor, contentes no Senhor. Ele diz: orai sem cessar. Isso, orai sem cessar, não é que nós vamos passar o dia todo com a Bíblia na mão, ou com a liturgia das horas na mão, por exemplo, ou com o texto o tempo todo na mão, rezando um desses, ou a Léxio Divina, ou o ofício das horas, ou o rosário. Não, quando ele diz rezai sem cessar, ou rezai em todo momento, é aquilo que Santo Agostinho dizia: o teu pensamento é a tua oração. Se tu pensas em Deus o dia todo, tu rezas o dia todo. Então, é isso que São Paulo está querendo dizer. Nosso coração tem que estar em harmonia com o coração de Cristo. Nós temos que viver em Cristo uma comunhão plena, onde Cristo é tudo em nós e nós só somos alguma coisa em Cristo. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade a vosso respeito, ou melhor, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. A vontade de Deus em Jesus Cristo é que em todos os momentos da nossa vida, bons ou maus, nós devemos dar graças ao Senhor. Por quê? Porque, como diz o apóstolo São Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então, independente do que aconteça na nossa vida, se nós amamos a Cristo, isto que está acontecendo coopera para a nossa vida em Cristo, com Cristo e para Cristo, né? Outro conselho: não extingais o Espírito, ou seja, não extingais o Espírito. São Paulo está dizendo aqui que nós não devemos apagar o Espírito. Ou seja, de repente, um dom do Espírito Santo é manifesto em alguém, ou num momento, num encontro de oração, num grupo de oração, em uma pastoral, na missa, em alguma coisa. As pessoas que são muito racionais, elas logo dizem: olha, isso é sensacionalismo, isso é sentimentalismo, e aí já apaga, já abafa o Espírito. E nós podemos ver constantemente nas Sagradas Escrituras que os dons carismáticos, os dons espirituais estão agindo o tempo todo. E veja que quando ele diz não extingais o Espírito, ele já vem falar da profecia. Não desprezeis as profecias. E essas profecias aqui que São Paulo fala, não é somente a profecia no sentido, como por exemplo Moisés foi um dos maiores profetas, e ninguém viu falar de Moisés orando em língua. Porém, nós vimos vamos dizer assim, na assembleia lá, né, quando Moisés reúne as pessoas, existe ali 70 pessoas que estão profetizando. E até acontece um ciúme ali por parte de Josué, né? Mas acontece aquela profecia, né? E aquelas profecias ali,
não extingais o Espírito Santo, ou seja, não vamos estar aí cortando, né, as manifestações do Espírito, dizendo que é sensacionalismo, que é sentimentalismo. Deus o sabe. Agora, porém, precisamos também ter outro dom do Espírito Santo, que é o discernimento dos Espíritos, para saber se realmente aquilo vem de Deus ou não. Peça a Deus iluminação. Se for carnal, se for meramente carnal, Deus revelará, e você pode chegar para a pessoa também e corrigir. Veja, corrigir os desordeiros. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, falando dos dons espirituais, ele vai dizer que deve ter uma ordem na Assembleia. Não pode ser uma bagunça, uma balbúrdia, né? Continuando, ele diz: examinai tudo, abraçai o que é bom. Acabei de dizer, um dom, né? O dom do discernimento dos espíritos, ou o dom da ciência. Examinar tudo e abraçar o que é bom, ficar com o que é bom. O que é ruim, descarta, né? Deixa de lado. Se for preciso e possível corrigir, corrige. Se não, examinai tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Toda espécie de mal. Ah não, mas vamos matar o estuprador, né? Às vezes a gente pensa assim, eu já pensei assim, né? Às vezes a gente pensa assim, vamos matar o estuprador para ele nunca mais estuprar ninguém, vamos, é pena de morte. Não, meus irmãos, a justiça quem fará é Deus. A justiça humana, se for possível fazer, façamos, né? Mas dentro daquilo que é a justiça. Por quê? É necessário nos guardarmos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita em todo o vosso ser, espiritual, alma, corpo, e sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, são esses os conselhos que eu queria deixar hoje para vocês, conselhos que levam à vida eterna, para vocês e também para mim. Então, que Deus abençoe você, que nós possamos seguir os conselhos do apóstolo São Paulo, um homem santo que soube viver a santidade e ensinar a santidade, porque vivia na prática. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Como eu disse no início, dá uma curtida no vídeo, compartilhe o conteúdo. Se você não é inscrito ainda, se chegou aqui, caiu agora de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber todas as notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos. Deus abençoe, fica na paz.